Olá, muito boa tarde. Neste final de semana o convite é olhar a proposta bíblica que a liturgia nos sugere para este próximo domingo. Temos entre nós, desta vez, o Padre Nélio Pita, que se prepara para assumir em Roma a missão de assistente-geral da Congregação da Missão dos Padres Vicentinos. Boa tarde, Padre Nélio. Muito obrigado por estar aqui uma vez mais entre nós. É um desafio novo, este que a Igreja lhe pede. Em que consiste este ser assistente-geral da Congregação da Missão? Boa tarde, Henrique. Antes de mais, parabéns pelos 25 anos do programa Eclésia, que de alguma forma tem moldado a Igreja na nossa sociedade. Parabéns e que sejam muitos. Obrigado. De facto, na Assembleia Geral que nós tivemos no mês passado, no mês de julho, fui eleito assistente-geral. O assistente-geral, portanto, tem como função, como missão, digamos, de uma forma muito resumida, como a palavra diz, assistir o geral naquilo que é a gestão da congregação, que está em muitos países, estamos, se não estou engano, em 95 países, contamos com cerca de 3.100 membros, e o assistente-geral são 4, eu ficarei, penso eu, presumo, responsável dos países de língua portuguesa, nomeadamente o Brasil, Moçambique, Angola, talvez vá ficar também com a Espanha. Há várias províncias nestes países e eu farei o acompanhamento dessas províncias e depois a minha finalidade é reportar ao geral e depois ajudar num processo de discernimento, de tomada de decisão de algumas situações. Será esse o trabalho e vou viver em Roma. E a especificidade desta vossa presença, não apenas nestes países lusófonos, mas também em outros, a incidência também do vosso carisma desta Congregação da Missão? Nós nascemos com um carisma muito específico, que era fundamentalmente as missões populares. São Vicente de Paulo percebeu que as pessoas mais pobres em geral, os pobres do campo, viviam abandonados, e decidiu encontrar uma estratégia para que a palavra de Deus chegasse até esses homens e essas mulheres. E a estratégia que ele encontrou na altura foi as chamadas missões populares. Organizou, de facto, um conjunto de missões populares. Percebeu também que este tempo de graça para uma paróquia, para uma comunidade, só seria mantido se o sacerdote, o responsável da diocese, o pároco, também ele fosse envolvido, também ele fosse um homem devoto e bem preparado. E então São Vicente de Paulo vai também ter como objetivo a congregação, que é a formação do clero. Nascemos fundamentalmente com estes dois objetivos. Hoje, estes dois objetivos estão bem presentes e trabalhamos em muita ligação, muita comunhão com a família vicentina, as irmãs, as filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, a Sociedade de São Vicente de Paulo, de Federico Ozanam, a Juventude Mariana Vicentina, a Associação da Medalha Milagrosa, a AIC. Há um conjunto de ramos, de instituições inspirados em São Vicente de Paulo, que têm um trabalho fundamentalmente em favor dos pobres, e os padres vicentinos fazem parte, digamos, dessa equipa que tem como objetivo cuidar do homem e do homem todo, não apenas a dimensão espiritual, não apenas a dimensão intelectual, mas também material da situação do homem todo. E hoje estes carismas concretizam-se também com esta expressão de família alargada, não é? Desde os jovens àqueles que estão organizados também nas conferências de São Vicente de Paulo. Sim. Acaba por ser um reforço também, uma coesão ao estar no mundo. Sim, nós percebemos que não podemos estar sozinhos. Uma congregação, para mais, em Portugal isso é evidente, a nossa província é relativamente pequena, somos no máximo 29, 30 pessoas, portanto não teremos um impacto significativo se não estivermos a trabalhar em linha com outros ramos da família vicentina, os jovens vicentinos, a Sociedade de São Vicente de Paulo, a AIC, as Filhas da Caridade. Portanto, estamos na mesma barca. Muito bem. Olhamos liturgicamente o próximo domingo, mas também não podemos ignorar que o próximo domingo, 25 de setembro, nele se assinala o 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa Francisco escreveu uma mensagem alusiva a este dia, que tem um título sugestivo:
construir o futuro com os migrantes e os refugiados. É uma interpelação muito forte, não apenas aos crentes, aos cristãos, mas a toda a sociedade em geral, nestes tempos em que tantas vezes há esta dificuldade de acolher e integrar. Não é? Eu acho que essa dificuldade é de todos os tempos. Os problemas novos, no fundo, são problemas antigos. E não é por acaso que esta mensagem vai 108º aniversário, portanto, durante mais de 100 anos os Papas têm escrito sobre este tema. E esta mensagem começa muito interessante. O Papa começa por falar de uma inquietação verdadeiramente humana. Todos nós navegamos em períodos da nossa vida em questões acerca do sentido da existência humana, de onde vimos, para onde é que vamos, o que é que fazemos neste mundo. E o Papa começa por dizer que a nossa vida, o sentido último da nossa vida é a viagem para esta pátria celeste que foi inaugurada na pessoa de Jesus Cristo, o Reino de Deus. Se nós pensarmos bem, às vezes vivemos neste mundo algumas experiências que fazem lembrar essa pátria celeste. Quando estamos com os amigos, quando estamos bem com a família, olha, na celebração da Eucaristia, quando a Eucaristia é de facto a experiência da fraternidade que antecipa a vida eterna, nós percebemos que há ali qualquer coisa de eterno, de belo, de significativo. Mas diz o Papa que esse reino, essa pátria celeste, é apenas uma realidade do outro mundo. Nós vivemos num mundo marcado pelo sofrimento. Ele fala dos dramas. Basta ver as notícias e estamos num contexto particularmente tenso. A situação que vivemos agora é, de facto, uma situação muito preocupante. Ora, perante estas dificuldades em concretizar o reino de Deus, a tentação pode ser cair no pessimismo, ficar amargurado, mesmo os homens e as mulheres que têm fé. Então o Papa diz que é preciso renovar o compromisso na construção de um mundo melhor. E nesse compromisso da construção de um mundo melhor entram como protagonistas os migrantes e os refugiados. Eles não são apenas sujeitos que estão ali à margem e que nós, entre aspas, recorremos para fazer aquele trabalho que ninguém quer fazer, que nós já não queremos fazer, mas mantêm-se, digamos assim, como cidadãos de segunda, mas são, diz o Papa, protagonistas. São chamados a sentarem-se à mesma mesa para construir um futuro melhor. E o Papa, precisamente nesta mensagem, apela para que não vejamos os migrantes e os refugiados como estrangeiros que ameaçam, que subcarregam o nosso sistema, mas um contributo também para que este país seja mais rico, e nós sabemos disso. Eu acho que é muito importante que nós, como cristãos, tenhamos bem claro esta ideia que, por mais, digamos, untada com palavras piedosas e símbolos religiosos que possam ter, a mensagem que é racista, que é discriminatória, é incompatível com os valores do Evangelho. Portanto, isso não pode haver aqui concessões. Mas isto não significa, termino já, Rick, isto não significa que devemos estar sempre de acordo com os irmãos que são imigrantes. Evidentemente que não estou de acordo também com portugueses, com pessoas que têm o mesmo background. Não devemos estar sempre de acordo, mas também não devemos diabolizar aqueles que são migrantes. Essa diabolização é incompatível com a mensagem do Evangelho. E depois o próprio cristianismo tem essa matriz de abertura e de universalidade. Sim. Desde a primeira hora, rompendo as fronteiras do judaísmo onde nasce, não é? Mas sempre aberto a todos, é uma marca desde os primeiros tempos. Absolutamente. Vamos então avançar na análise da proposta bíblica para este 25º domingo do Tempo Comum. E começamos pela análise da primeira leitura, o profeta Amós, aqui com uma denúncia violenta em relação àqueles que têm poucos escrúpulos, pouca sensibilidade para com os mais frágeis. Esta mensagem é, no fundo, a continuação da mensagem da semana passada. Já a semana passada ouvíamos um excerto de Amós, em que ele critica duramente a classe rica, a classe dirigente. E, no fundo, aqui
vale a pena uma leitura atenta deste texto, porque é um texto muito bonito. Fala desses homens que estão deitados em leitos de marfim, que comem sumptuosamente, que ouvem música serenamente, que se ungem com perfumes caros. Esses homens que vivem aliados da realidade, do sofrimento e que não se comprometem com a transformação da sociedade, vão sofrer as consequências. Evidentemente que essas consequências, naquele tempo, Amós faz referência ao exílio, eles vão ser repatriados, vão ser levados como escravos para a terra estrangeira, mas as consequências continuam também a ser vividas no nosso tempo. Sem querer aprofundar muito esta temática, temos pouco tempo, mas lembrei-me, quando li este texto, do ditado que todos nós conhecemos. Como é que é? A ociosidade é a mãe de todos os vícios. Quando uma pessoa se dedica, e o texto é uma descrição de uma pessoa ociosa, se dedica à ociosidade, depois ela própria torna-se escrava dos vícios. Evidentemente que ela própria depois vai ter relações conflituosas com os outros, vai ter uma vida infernal. Isto é uma verdadeira ilusão. E vamos ver isso no Evangelho que vamos escutar, não é? E vamos então avançar para a leitura deste Evangelho de Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés, nem aos profetas, também não se deixarão convencer, se alguém ressuscitar dos mortos. É uma abordagem esta muito forte, não é? Esta do Lázaro que apenas recebe sofrimento em vida, não é? Neste confronto com o homem rico que era seu vizinho. E depois tudo se passa numa vida para além desta, não é? Esta noção da distância de um que recebe o conforto e a consolação e outro apenas os tormentos que não recebeu por oposição à vida boa que levou. E confronta-nos claramente com esta vida na indiferença em relação aos que menos têm. O texto é fortíssimo, como disse Henrique, e é um exclusivo de São Lucas. Apenas Lucas escreve esta parábola. E, claro, eu ao ler este texto outra vez, tentei-me situar naquilo que era o contexto da época. Reparem, era normal para eles a existência de ricos e pobres. Ricos muito ricos e pobres muito pobres. E vivendo numa sociedade que tem esta bipolaridade, para aqueles que se convertiam ao cristianismo, aqueles que aderiam ao projeto de Jesus, podia haver a tentação de replicar este modelo social. Isto é, a comunidade cristã também integra ricos muito ricos e pobres muito pobres. Ora, imaginem, um rico muito rico, quando ouve este texto e que se quer
converter, quer aderir ao projeto de Jesus, vai dar uma volta muito grande, porque não consegue viver da mesma forma. Porque percebe, no fundo, que hoje diríamos que a pobreza é um atentado aos direitos fundamentais do homem. Diríamos, numa linguagem religiosa, se Cristo encarnou e tornou-se pobre, Ele continua presente na pessoa dos pobres. Esses pobres não podem continuar a viver completamente excluídos da sorte que têm, digamos, beneficiam alguns. A segunda nota que queria destacar como introdução é que a riqueza no Antigo Testamento e na mentalidade dos homens do tempo de Jesus é vista como uma bênção de Deus. Isto é, aquele homem que era virtuoso, cumpridor da lei, temente a Deus, esse homem era beneficiado com saúde e com bens materiais. Aliás, não é por acaso que a situação de Jó é uma situação paradoxal e estranha e escandalosa, porque é um homem aparentemente, dizem alguns, aparentemente bom e justo, e está a ser assolado por tanta desgraça. Eles não percebem. Ora, Jesus vai pôr isso em causa. Vai dizer que os bens, às vezes, podem ser, ou são, de facto, em algumas circunstâncias, uma verdadeira maldição e não uma bênção de Deus. E são uma maldição quando cegam o homem, quando o isolam no seu egoísmo, quando impedem este homem, no fundo, de se relacionar com Deus, porque o homem que vive dos bens não adora Deus, mas adora o paganismo, adora os bens materiais e, no fundo, não se relaciona com o outro em pé de igualdade como irmão, mas serve-se do outro para o seu próprio proveito. O outro não é um irmão, mas é um objeto que é usado para que ele continue a manter o seu status social. Portanto, Jesus denuncia claramente esta visão. E é curioso que a Igreja vai, ao longo dos séculos, de alguma forma, sistematizar informação, doutrina, partindo de dados da Sagrada Escritura, vai dizer que o homem não é dono dos bens, o homem não é proprietário, mas o homem é apenas um gestor, poderíamos dizer, um administrador provisório de todos os bens. De tal forma, isto pode ser um bocadinho forte, mas é importante que as pessoas saibam, de tal forma que quando há, digamos, conflito entre dois valores, o direito à propriedade privada e o direito à vida, a superposição é mais importante o direito à vida do que o direito à propriedade privada. Isto é, isto é meu, este pão é meu, tenho muito pão, mas aquele irmão está a morrer. Afinal, eu tenho direito a ter este pão todo quando aquele irmão está a morrer. A Igreja diz, não, o teu dever, ele tem mais direitos, que é precisamente proteger a sua vida. E nós não podemos esquecer isso, nós somos administradores provisórios. Eu terminava este comentário, claro que podíamos estar aqui pelo menos mais meia hora a falar sobre este assunto, mas não posso deixar de destacar aquilo que é o diálogo que é muito interessante entre o homem rico e o Abraão. Até dá pena do homem rico. Dá pena porque ele vai para esse lugar das chamas. Este cenário vai, digamos assim, moldar aquilo que é as imagens que nós temos da vida eterna. Aliás, as nossas igrejas estão cheias, pelo menos algumas, de quadros com pessoas no purgatório a arder. E nessas representações, em geral, encontramos nobres e clérigos, portanto, vai tudo, ninguém está livre. E o que é que diz o texto? Primeiro é que, de facto, há um julgamento final. Diz-nos também que depois de passar essa barreira, já não é possível regressar para repetir, não há uma segunda possibilidade. Vais ser enviado para voltar outra vez. Não, isso não é possível. E uma terceira característica que me parece muito importante, isto é o efeito também dos bens materiais, é que, de facto, as pessoas ficam de tal forma indiferentes, com um coração duro, surdas, que depois, mesmo que aconteçam coisas extraordinárias, a aparição de uma pessoa que vem do outro mundo, as pessoas não se corrigem. O importante é ouvir a palavra de Deus, o importante é não se deixar enganar, e se nós perguntássemos, uma grande parte dos cristãos, e se me perguntassem a mim também, se calhar,
quer ganhar o Euromilhões, quer ser rico? Dizia logo sim, mas a riqueza é um veneno, é por vezes uma verdadeira maldição. Sem dúvida. E ao fim e ao cabo, depois, nesta segunda leitura, a primeira epístola a Timóteo, a isto também se traça de alguma forma aí o perfil do homem de Deus, o que ele deve ser. O homem de Deus. Aqui São Paulo, no fundo, escreve a Timóteo, poderíamos dizer assim, uma carta para que ele seja formado como líder de uma comunidade. Ele vai assumir a comunidade, em princípio é um dos primeiros bispos da comunidade de Éfeso, e aquela comunidade que agora, no século II, começa a ter certas divisões. A Igreja só mais tarde, no século III e IV, com os concílios de Niceia e Constantinopla, vai definir, digamos, aquilo que é a doutrina sobre, por exemplo, a natureza de Jesus, a natureza humana e divina de Jesus, mas até lá há, digamos assim, heresias de orientação gnóstica que lançam a confusão, fragmentam a comunidade. E São Paulo diz, combate o bom combate, faz. Isto parece para mim muito estimulante, isto é, não te des à vida boa, não cruzes os braços como os ociosos da primeira leitura, nem como o rico do Evangelho. Não, permanece, entrega-te totalmente. E para combater esse bom combate tens que ser um homem de Deus. E ele fala desse homem de Deus como alguém revestido de fé, de perseverança, de mansidão, de justiça, alguém que se prepara para essa batalha. É, portanto, uma interpelação para nós, homens de igreja, que também estamos num contexto às vezes difícil e que temos que combater o bom combate e não termos medo de dar a cara nesta causa, que é uma causa da eternidade. Claro. Muito bem, ficam aqui elementos essenciais para compreendermos em toda a sua abrangência esta proposta do 26º Domingo do Tempo Comum. Padre Nélio Pita, muito obrigado. Que corra tudo muito bem, pelo melhor, nesta nova missão que a Igreja também lhe confia e contamos tê-lo de volta assim que for possível, não é? Aqui na nossa companhia. Obrigado. Obrigado, Henrique. A terminar, lembro que amanhã, sábado, pouco depois das 6 da manhã, ainda pode acompanhar a edição de rádio do programa Eclésia na Antena 1. Nós ficamos por aqui, tenha uma ótima tarde, tenha também um excelente fim de semana.